E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do Ciba Mais. Como sempre, vídeo novo, tema novo, e eu convido você a saber o que rolou no vídeo de hoje, hein? Chega mais! Olá, Pastor Márcio, tudo bem? Tudo bem, Lilian. E você? Tá bem também. Vamos para mais um assunto, mais um bate-papo. Hoje a gente vai falar sobre reforma protestante, certo? O assunto de hoje, pessoal, você já deve ter visto aí. Vamos falar sobre a reforma. Somos batistas reformados, para quem não sabe, está seguindo o canal da nossa igreja. Você que não é membro está acompanhando a gente. Nós somos batistas reformados, seguimos afim com a reforma protestante, mas se o senhor puder explicar para quem está assistindo, como eu falei, tem gente que não é da igreja, alguns que não conhecem. Pode explicar para a gente como se deu a reforma protestante? Então, Lilian, a gente pode dizer que a Reforma Protestante ela foi um movimento espiritual no século XVI, um movimento de retorno às Escrituras. Naquele momento, a igreja estava passando por um declínio espiritual. Na Idade Média, a igreja se desviou da palavra de Deus. Então, naquele contexto, havia, por exemplo, venda de indulgências, havia uma religião meritória, onde as pessoas acreditavam que precisavam fazer as suas obras para alcançar a salvação. Havia culto às relíquias, havia uma série de vendas, né, de relíquias. Aí as pessoas deveriam então adquirir aquelas coisas ou então venerar aquelas coisas para, de alguma maneira, alcançar a salvação. Havia a doutrina do purgatório, a missa aos mortos, uma série de doutrinas estranhas às escrituras sagradas. Martim Lutero, então, que era um monge, era um padre católico na época, ele era um homem que tinha eu posso dizer, ele tinha um pavor de Deus. Ele era um homem que tentava de alguma forma aplacar a ira de Deus. Ele sentia que Deus era injusto, porque Deus exigia uma justiça contra o pecado e ele sabia que ele era pecador e tentava de todas as formas agradar a Deus, mas ele sabia que não conseguia. Então, Lutero vivia com esse problema constantemente. Ele vivia com sua alma perturbada por conta do pecado. Até um dia que Lutero, estudando o livro de Romanos, ele se depara com o texto de apóstolo Paulo falando sobre a justificação pela fé, e ali ele então encontra descanso, paz para sua alma. Os seus olhos se abrem para o Evangelho. O Evangelho é o coração da palavra de Deus. O Evangelho é o coração das Escrituras. Algo que ficou esquecido durante a Idade Média. Então Lutero, olhando aquele contexto todo que a igreja estava, ele chamou a igreja para um debate teológico. Ele chamou a igreja para reformar a igreja. Lutero não tinha a intenção de dividir a igreja, de criar um cisma, um racha dentro da igreja naquele momento. Então as ideias de Lutero foram rapidamente propagadas por conta da imprensa de Wittenberg. Então os seus escritos, o seu posicionamento teológico chegou na mão de muitas pessoas naquela época, e o movimento da Reforma Protestante então explodiu. Lutero foi chamado para prestar contas diante da igreja, diante do imperador da época, na Dieta de Worms, onde deram oportunidade para ele se retratar daquilo que ele estava dizendo, daquilo que ele estava ensinando até então. Mas Lutero, cativo à palavra de Deus, ele não recuou, porque a sua consciência estava cativa na palavra. Daí surge então um dos pilares da Reforma Protestante, que é a sola Escritura, a ideia de que somente as Escrituras é a regra de fé e prática para a vida da igreja, para a vida do crente. Então Lutero, se apegando às Escrituras, ele não voltou atrás, ele não se arrependeu daquilo que ele estava ensinando. E depois disso, então, a reforma explodiu, e é bom dizer que a reforma não foi apenas na Alemanha com Lutero, mas ela surgiu em vários lugares, principalmente na Europa naquele tempo, né? Se expandiu tanto, graças a Deus está firme até hoje. E como eu falei no começo do vídeo, nós fazemos parte nós, no caso o pastor, eu, todo mundo, da Segunda Igreja Batista de Aracaju, e somos batistas reformados, o que é
uma vertente diferente, digamos assim, como aqui no estado, eu acredito que sejamos a única, existem outras batistas que não seguem a doutrina reformada. Pode explicar para a gente um pouco da história da Batista Reformada, se há alguma diferença, por que Batista Reformada, aliás, explica para a gente um pouco. Então, Lilian, após a Reforma Protestante, e aí a gente precisa avançar um pouquinho, chegar ao século XVII, no momento em que os teólogos estavam escrevendo as suas confissões, onde os teólogos estavam se voltando para as Escrituras para deixar documentado a maneira como eles criam. Os batistas surgem, então, aí desse momento, só que agora não mais na Alemanha, na Inglaterra, quando surgem os puritanos, o movimento separatista, e um grupo de pessoas, então, sai da Inglaterra por conta da perseguição, vai para a Holanda, lá então surge a primeira igreja batista, e quando eles voltam, esse grupo volta para a Inglaterra, ali surge a igreja batista que a gente conhece como a igreja batista geral, que era de linha arminiana, que acreditava que a expiação era por todas as pessoas. Só que esse grupo que surge ali desse retorno da Holanda para a Inglaterra, os batistas gerais, praticamente eles somem no século XVIII, eles acabam no século XVIII. E por quê? Porque eles tinham umas doutrinas muito rigorosas, eles não tinham templo, eles achavam que a sua membresia deveria casar apenas com membros da igreja local. Então, por exemplo, um jovem não poderia casar com nenhuma outra moça, mesmo se ela fosse cristã de uma outra denominação ou até mesmo de uma outra igreja batista de congregação diferente. Então, por conta dessas doutrinas, eles foram diminuindo, vamos dizer assim, ao longo dos anos, e praticamente eles sumiram na história. Mas, em contrapartida, em 1616 surge a primeira igreja batista particular, de linha reformada, que acreditava que Cristo, a expiação de Cristo, ela foi limitada, ela foi particular, Cristo morreu apenas pela igreja. E essa linha batista é que cresceu ao longo dos anos. Então, todo o crescimento dos batistas que a gente vê na Inglaterra, depois chegando aos Estados Unidos e vindo para o Brasil, é de linha batista reformada. Então, quando a gente diz que hoje somos batistas reformados, na verdade, nós estamos apenas resgatando a nossa história e a nossa tradição. Então, os batistas brasileiros, eles foram muito influenciados pelo fundamentalismo americano. No século XIX, século XX, começou um movimento de grandes cruzadas, onde as pessoas deveriam aceitar a Jesus. A conversão, ela se tornou uma decisão influenciada pela teologia de Charles Finney. Então, todo esse movimento, ele impactou a maneira dos batistas brasileiros hoje enxergar a sua tradição, enxergar a sua eclesiologia, a sua maneira de ser igreja, a sua teologia. O que nós estamos tentando fazer é resgatar os nossos princípios. Na Reforma Protestante, há um slogan que ele precisa permanecer, que ele diz: igreja reformada sempre se reformando. O que significa isso? Não é que a igreja ela vai modificando ao longo do tempo e vai se adaptando, não. A igreja reformada, ela sempre volta à sua forma, reforma. Então, ela sempre retorna aos princípios. E o que nós estamos tentando fazer é retornar aos princípios das Escrituras e aos princípios da nossa denominação e da nossa tradição batista. Muito bem, pastor. Muito obrigada mais uma vez. A gente se vê no próximo vídeo novamente. Então, pessoal, é isso. Terminamos o vídeo de hoje por aqui. A gente sabe que esse assunto, na verdade, poderia render muito mais. E a gente conta, inclusive, com vocês. Qual a dúvida que vocês têm sobre esse assunto? O que vocês gostariam de saber sobre a Reforma Protestante? Deixa aí nos comentários e a gente pode transformar isso num próximo vídeo, um próximo bate-papo, né? Então, pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você não perder os nossos vídeos. Além do Ciba Mais, no canal da Ciba a gente transmite online os nossos cultos. Então, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e, claro, compartilhar o vídeo com seus amigos, parentes. Não deixem de nos ajudar nessa tarefa, tá bom? Então, pessoal, é isso. Terminamos por aqui e até o próximo Ciba Mais.